Café com leitura, capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Nós temos um momento tão difícil, o momento da crucificação de Jesus. Esse é um capítulo especial porque fala do julgamento de Jesus. Jesus novamente é humilhado, as pessoas vão atrás desse tribunal, estão querendo ver o que Jesus vai fazer. Ele havia realizado tantos milagres, tantas ações maravilhosas, inclusive o Pôncio Pilatos, que era o juiz, que era uma autoridade romana, também a presença de Herodes, que recebe Jesus, Herodes Antipas, Lucas 23, de 6 a 12, quer conhecer Jesus e quer ver se ele vai fazer algum milagre, porque se ele realmente é tão poderoso, por que ele não se livrou da cruz? Por que ele não se traria uma solução para esse momento tão crítico de saber que vai ser morto? Essa é a grande questão. Jesus queria ir para a cruz por causa do nosso pecado. Assim como o nosso pecado entrou pela nossa humanidade, também Jesus, sendo Deus e totalmente humano, quer retirar o nosso pecado através da humanidade. Mas ele, sendo o próprio Deus, somente Deus poderia retornar da morte. Porque a Bíblia fala no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento que nós recebemos por causa do pecado é a morte. A morte é uma consequência do nosso afastamento de Deus, da nossa desobediência e não querer estar com Deus. E por isso, então, a crucificação de Jesus é fundamental para que eu e você possamos ter a salvação nele. Jesus é, então, condenado, mas antes disso, há um tribunal. E naquela época, Pilatos não encontra motivo para matá-lo. Pilatos diz assim: vamos dar uma surra nele e ele vai aprender a lição e eu vou soltá-lo. Mas naquela época havia o costume do seguinte: se você condenasse alguém, você poderia soltar uma outra pessoa. E é exatamente isso que o povo começa a fazer. O povo começa a gritar: solte Barrabás, porque se ele condenar Jesus, Barrabás pode ser solto. Então o povo estava do lado do sinédrio, dos líderes religiosos, estavam fazendo o que eles queriam, condenando Jesus. Por isso que nenhum de nós somos inocentes nesse processo. Não era apenas alguns que tomaram essa decisão, mas aquele povo estava representando todos nós, porque nós somos pecadores e muitas vezes não conseguimos entender a presença de Jesus em nosso meio. E Jesus vai dizer isso na cruz: Senhor, tem misericórdia deles, perdoa os pecados, porque eles fazem isso sem entender. E muitas vezes nós não entendemos absolutamente nada da realidade espiritual e precisamos então que Jesus, como ele próprio diz que é a luz do mundo, ilumine nossa mente, nosso coração, para que nós possamos entender. Jesus então é crucificado numa situação terrível. A crucificação era uma forma de morte trazida pelos romanos, porque era extremamente dolorosa, terrível, e era sempre um sinal para que os demais pudessem perceber como eles eram algozes, eram terríveis, eram destruidores, os romanos, na sua dominação. E a morte era uma morte lenta, uma morte de muito sofrimento, e era sempre um sinal para que as pessoas verificassem de não fazerem, de algum modo, uma revolta ou serem empecilho, serem transtorno para o Império Romano. Jesus então é crucificado como um bandido entre bandidos, como alguém que é desqualificado. Inclusive a Bíblia vai chamar isso de uma maldição, como um amaldiçoado. De tão terrível era esse tipo de morte. E Jesus então morre passando por um processo muito difícil, terrível, que eu creio que você pode ler esse texto e também dos demais evangelhos
e perceber a complexidade desse momento que Jesus, em amor, se entrega por nós. Por isso que nós devemos lembrar do texto de Mateus, quando Jesus também diz que nós precisamos encontrá-lo presente em nosso viver. O nosso desejo é que você tenha essa oportunidade de encontrar Jesus, Jesus que se entregou por nós em amor para que os nossos pecados sejam perdoados.